esse assunto do reino dos céus, nosso coração possa se focar naquilo que é essencial no reino dos céus. E por que abrimos esse pequeno parênteses aqui? Porque nós estamos falando de João Batista, que quando ele diz arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ele também não apontou para tempos ou épocas, que nosso Senhor, aliás, mais tarde proibiria. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas João Batista, ao contrário, apontou para a pessoa do rei, quando ele disse, eis o Cordeiro do Rei, o Cordeiro de Deus, ou o Rei. Se nós queremos saber o que é reinar com Cristo, como nós responderíamos a essa pergunta? Reinar com Cristo é ter o caráter do Rei. Quem são aqueles que vão reinar com Cristo? São aqueles nos quais o caráter do Rei está sendo formado. Porque, irmãos, reino é uma qualidade de vida espiritual. Nós teremos tempo, Senhor, assim permitir, nessas noites, para falarmos um pouco sobre isso. Em que consiste o reino dos céus? Então, o reino é uma qualidade de caráter. Tem a ver com uma realidade espiritual. E fala, sobretudo, em uma semelhança com o próprio rei. Isso é reinar com Cristo. É impossível reinar com Cristo sem ter uma idoneidade com relação ao próprio Cristo. Então, Cristo ser formado em nós é a chave para nós podermos reinar com Ele. Ele é o Rei. E seu reino é uma realidade espiritual. Quando nosso Senhor Jesus é ascenso ao céu, em Atos capítulo 1, também foi um dos textos que lemos na introdução, Atos 1, de 6 a 9. Já estávamos falando sobre esse texto. Nosso Senhor não disse apenas para os seus discípulos, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Mas algo acontece ali que é de muita relevância. Em Mateus capítulo 11, se você consultar esse versículo, importante versículo, Mateus 11, 13. Nosso Senhor, numa boa parte desse capítulo 11 de Mateus, ele está dando testemunho sobre quem era João Batista. E dizendo que João Batista era mais que um profeta. Ele era o profeta, podemos assim dizer, já que o Senhor diz em Mateus 11, 13, que todos os profetas, olhe para essa referência aí, todos, não alguns, nem os mais importantes, nem só os maiores ou menores, mas todos os profetas e a lei profetizaram até João. Você vê que versículo importante? Irmãos, nosso Senhor está dizendo que tudo aquilo que os profetas profetizaram, João tem o resumo. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, sejam maiores ou menores, João tem e é o clímax. Foi isso que o Senhor quis dizer. Profetizaram até, compreendeu? João é o clímax. João os encerra. João os conclui. Todos os profetas, segundo nosso Senhor, e a lei. E você sabe que esse termo lei e profetas é uma maneira neotestamentária de resumir todo o Velho Testamento. A lei e os profetas. Ou seja, tudo que foi anunciado tem em João o seu grande auge, o seu grande clímax. Extremamente importante esse versículo. Então, onde nós estávamos? Quando esse grande profeta, podemos dizer o último deles, que fecha o assunto de profecia no Velho Testamento, que fecha esse assunto do ministério da lei no Velho Testamento, João Batista. Ele então faz duas coisas como vimos, vamos repetir. Primeiro ele diz, arrependei-vos. Tudo que a lei tem para nos dizer, tudo que os profetas têm para nos dizer, está resumido nessa mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Complementado com a segunda expressão de João 1, eis o Cordeiro de Deus. Então João não aponta apenas para o rei, mas para o reino, mas João aponta também para o rei. Porque o reino e o rei são uma única realidade. Onde está o rei, ali está o seu reino. De acordo com a chamada oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor ensinou, descrita em Mateus capítulo 6, como nós poderíamos descrever o que é o reino dos céus? Nosso Senhor inicia aquela oração dizendo assim, Pai Nosso que estás nos céus. Agora ele vai dizer três coisas, observe. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita
a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse lugar, entre aspas, já que ele é uma realidade espiritual e não um lugar geográfico. O reino de Deus é então esse lugar espiritual, essa realidade espiritual, essa esfera espiritual onde o nome de Deus é santificado e a vontade de Deus é realizada. Essa também seria uma definição excelente, totalmente bíblica. Santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Então vimos o que é o reino dos céus.